4, versículo 1, só o versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Somente este versículo. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos por tudo e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da meditação que nós temos tido dentro deste texto já há pouco mais de 2 meses que estamos meditando só nesse texto. Lembrando os irmãos que nós falamos algumas coisas sobre esta esposa, sobre esta mulher, sobre esta mãe. Louvado seja Deus, sobre esta intercessora. Falamos alguma coisa sobre o marido desta mulher. Louvado seja Deus, que era servo do profeta e que temia Deus. Falamos um pouco dos filhos deste casal, falamos um pouco dos credores, um pouco dos vizinhos, falamos um pouco do profeta, e hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus no seio desta família. Porque o versículo que nós lemos na parte B do versículo 1 de 2 Reis capítulo 4, diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Irmãos, nós observamos as Escrituras Sagradas e vemos que existem alguns princípios para que a nossa oração seja ouvida. Existem princípios estabelecidos por Deus para que isso aconteça. Nós já falamos aos irmãos, louvado seja Deus, em outra oportunidade, aleluia, que em Isaías 59, verso 2, a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Nós vamos lembrar os irmãos que não existe uma posição corporal, uma postura corporal para orar, porque a Bíblia nos apresenta pessoas orando de pé, deitado, com a mão levantada, de joelhos, louvado seja Deus, em posições corporais diversas. Porém, louvado seja Deus, isto nunca influenciou no relacionamento entre as pessoas que oravam e Deus. Mas o padrão moral, a Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, em Isaías capítulo 15, que Deus até abomina a oração do que derrama sangue. A Bíblia vai nos mostrar em Isaías 59, 2, que iniquidade também faz divisão e impede Deus de nos ouvir. No Novo Testamento, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que até quando estamos brigados com a esposa, Deus não nos ouve. Aleluia, existe um padrão moral para se orar e ser ouvido. Aí a gente olha e fala assim: pastor, então como é que a gente vai fazer? Porque somos pecadores. Aí entra a questão do advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes para com o Pai um advogado, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Mas este advogado, louvado seja Deus, ele advoca toda e qualquer causa que se leva a ele. E isso é interessante. Louvado seja Deus, porque nós vamos observar não somente nesses textos, mas em alguns outros que separamos sobre a necessidade que temos de viver esta dependência do Senhor. E viver a dependência do Senhor é se esvaziar de toda a capacidade humana.
A capacidade humana, ela é boa e serve até um certo momento, mas melhor é quando nós vivemos a dependência de Deus, porque quando vivemos a dependência de Deus, aprendemos a esperar, o contexto da paciência, aprendemos, louvado seja Deus, a ter discernimento, o tempo de plantar e o tempo de colher. Esta dependência traz para nós intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus. E voltando para o texto, os irmãos vão observar aqui, aleluia, uma família que havia perdido uma peça fundamental, o marido que havia morrido e havia deixado um grande problema, e este problema só se solucionaria por meio de um milagre. E aí esta mulher, quando precisa de milagre, ela se esvazia e vai ao profeta. Mas quando ela vai ao profeta, aleluia, ela também não vai de mãos vazias. Os irmãos vão observar que ela chega diante do profeta com um argumento. Ela levava alguma coisa nas suas mãos. Ela disse ao profeta: o meu marido, teu servo, tu sabes, ele temia o Senhor. Aleluia. E eu, quando estava meditando nisso, no dia de hoje, eu perguntei ao Espírito de Deus, e disse: Senhor, como é que a gente define o temor de uma forma simples, para que o teu povo entenda? E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração que o temor do Senhor é como uma grande muralha, anota isso, que limita a nossa natureza humana. O temor do Senhor é como uma muralha que traz limites para a nossa natureza humana. Porque é por meio do temor de Deus que nós não vamos mais além. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o começo de uma pessoa sábia, é temer a Deus. Antes de querer chegar a qualquer lugar, procure temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós somos freados diante da nossa natureza humana. Quando se perde o temor, irmão, vira uma bagunça. Quando se perde o temor, esquece-se princípios. Porque o temor nos ajuda a entender que diante de todas as coisas que nós fizermos na terra, existe alguém no céu, que mesmo que na terra ninguém veja, ninguém saiba, ele sabe agir, ele sabe operar, e ele opera. O temor do Senhor faz com que nós sejamos capazes de admitir que Deus tem em si algumas coisas que são próprias dele, como justiça, como juízo. Quando nós estamos com ausência de temor, nós costumamos sempre trazer as coisas para o nosso lado. Deus é bom, é misericordioso, Deus é amoroso. Eu não estou dizendo o contrário, eu não tenho dúvidas que isso são atributos divinos. Mas quando nós observamos nos atributos divinos, olhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Deus não é só amor, Deus não é só misericórdia, que junto com isso também existe juízo, justiça, e o temor de Deus nos faz pensar nisso. Por que que nós, muitas vezes, temos a oportunidade de fazer algumas coisas e não fazemos? Porque o temor de Deus está presente. Nós olhamos e dizemos: não posso, porque não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Não posso,
Pode ninguém saber, mas eu me relaciono com alguém que não dorme, que é como um guarda, e a Bíblia diz que ele não dorme, não dormita. Isto se chama temor de Deus, é como uma muralha que impõe limites na nossa natureza humana, que é pecaminosa, que é tendenciosa às obras da carne. E aí a gente começa a observar, irmãos, que o argumento desta mulher, quando ela vai ao profeta, era um argumento poderosíssimo para que o milagre acontecesse na casa dela. Ela chega diante do profeta e diz assim: olha, o meu marido, o teu servo, tu sabes, ele temia ao Senhor. Aleluia! Quando ela traz esse argumento, a gente precisa entender que a história vai nos dizer que o profeta dá uma direção à mulher. Ele só dá a direção, porque o milagre quem opera é Deus. Ele só dá a direção que ela precisava tomar, porque existia um propósito naquela direção, mas o milagre era Deus que ia operar. Não dá para tirar Deus, em hipótese alguma, de situação nenhuma da nossa vida, irmão. Muitas vezes, quando nós nos debruçamos em capacidade humana, seja ela para conquistar ou para resolver problemas, aleluia, quando nós nos debruçamos nesta capacidade, às vezes intelectual, capacidade moral, irmãos, fracassa. Agora, quando nós nos debruçamos na dependência de um agir de Deus, eu não tenho dúvidas, aleluia, Deus abre as janelas do céu e opera um milagre. Mas é fato que existe algumas necessidades de postura de quem busca o milagre, para que ele alcance. Neste caso, o argumento desta mulher foi: o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. O temor de Deus foi necessário para atrair para o seio daquela família um milagre. Aleluia! Quer ver outra coisa interessante? Aleluia, outra postura importantíssima, Mateus 15, 21. A Bíblia diz que Jesus estava numa região da Fenícia, quando uma mulher cirofenícia ou uma mulher cananeia, ela corre para conversar com Jesus, porque ela precisava de um milagre na casa dela. E ela não era hebreia, era cananeia. A Bíblia diz que quando ela corre para buscar o milagre, ela se prostra diante de Jesus e ela diz: mestre, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso de um agir, eu preciso de um operar do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que naquele momento Jesus, ele se volta para aquela mulher e ele é simples e objetivo, mas extremamente duro com ela. Ele diz: não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros. Mas aquela mulher precisava de milagre na sua casa. Aquela mulher olha para Jesus e ela diz: sim, Senhor, eu entendi o recado, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, dificilmente nós vamos encontrar uma postura de humilhação semelhante a essa. Alguém que se busca socorro é extremamente duro, porque ele tinha um propósito. E a pessoa que foi buscar o socorro já estava extremamente destruída, porque havia necessidade de um milagre dentro da casa dela com uma pessoa de extrema importância, a sua filha. E ela ouve: não é bom eu deixar de abençoar os filhos para abençoar quem não é filho. Ela olha e diz assim: sim, Senhor, mas quem não é filho também precisa comer da migalha que cai da mesa dos filhos.
ela está aceitando a Cristo, aceitando, se sujeitando, se humilhando, aleluia, e existe uma promessa da parte de Deus para quem se humilha, aleluia, assim como há uma resistência do céu para quem é soberbo, existe um céu aberto inteiro para quem se humilha. Do mesmo jeito que existe uma resistência no céu, que o céu vira céu de bronze para quem se ensoberbece, assim também há, aleluia, um céu inteiro querendo abençoar quem se humilha. Louvado seja Deus. Por isso, quando você for humilhado ou se sentir humilhado, não se esqueça que você está batendo na porta, aleluia, certa, que ali vai acontecer alguma coisa, que, aleluia, o contexto para o milagre, para a exaltação é exatamente a humilhação. Ah, pastor, mas ninguém gosta, eu também não, mas eu sei que todas as vezes que isso acontece, é porque Deus quer fazer coisa grande na minha vida. Aleluia. Irmãos, quer atrair o milagre? Aquela mulher precisava atrair o milagre para a sua casa, e estava disposta a tudo, inclusive se humilhar. E quando ela se humilhou, Jesus olhou para ela e disse: nem em Israel eu vi isso. Vai, que a tua filha está curada. Aleluia. Porque muitas vezes, quando nós nos ensoberbecemos, nós costumamos criticar o agir de Deus. Quando a soberba toma conta da nossa vida, nós não aceitamos nada daquilo que Deus nos peça, porque achamos que é sacrifício demais. E é por isso que Ele é Deus e nós somos servos, porque Ele manda e nós obedecemos. E Ele disse: vocês vão ser meus amigos. João registrou isso no capítulo 15, capítulo 16 do Evangelho segundo João. Quando vocês fizerem o que eu mando. Jesus disse isso. E nós precisamos atentar para isso. O mundo, irmão, está se levantando como um mundo prepotente, por causa do multiplicar da ciência, do conhecimento, por causa do multiplicar, louvado seja Deus, das questões financeiras. O mundo está chegando num estado de prepotência e arrogância. Mas quando a gente chega diante de Deus, quando nós nos encontramos com o Todo-Poderoso, nós vemos o quanto tudo que temos e possuímos é insignificante. E se isso não acontecer, Deus trata de nos colocar no nosso devido lugar. Porque não há relacionamento para quem quer ser igual a Deus, não há. O único que quis se relacionar com Ele assim foi jogado do céu para baixo. O único. Não há condições e capacidade para a gente se relacionar com Deus e tentar estar na mesma escala que Ele. E quando nós questionamos demais o agir de Deus, nós começamos a achar que sabemos fazer melhor do que Ele. Nós começamos a achar que, aleluia, a direção que Ele dá não é suficiente. Louvado seja Deus. Nós tratamos como Naamã, no capítulo 5, capítulo seguinte do texto que nós lemos. Quando Naamã, ele recebe uma orientação, ele precisava de um milagre. O milagre era necessário. Naamã recebendo o milagre, a sua esposa também seria abençoada, a sua casa seria abençoada, porque ele era um leproso. A Bíblia diz que quando ele ouve a direção que o profeta tinha para ele, ele questiona, ele diz: não, mas precisa disso não, eu achei que ia ser diferente. Aleluia. A Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria sabedoria.
E existe algumas coisas que nós temos no coração que só aparece quando estamos na prova. Por isso que muitas vezes nós não entendemos os vales, os desertos que a gente passa na vida. Aleluia, porque Deus, como onisciente, conhece o que nós temos por dentro. E a Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração mais do que a gente. E aí a Bíblia diz que o profeta diz, vai lá e mergulha no Jordão. Ele diz, não, mergulhar não. Aí vem outro princípio, para quem quer receber bênção na sua casa. Obedeça. Seja obediente à ordenança divina. Quando Naamã disse assim, lá na minha terra tinha rios melhores do que esse. Alguém disse para ele, meu senhor, mas não custa nada o senhor mergulhar. E viemos até aqui, ele disse, tá bom, estou aqui mesmo, vamos mergulhar. Ele obedeceu. E mesmo que o coração dele estava endurecido, o ato de obedecer uma ordem divina atraiu o milagre. Trouxe um milagre para dentro da casa dele. Esta era a presença de Deus no seio da família, abençoando, irmão. Aleluia. Nós precisamos observar direitinho. Louvado seja Deus, porque toda vez que precisamos de milagre, nós vamos ter que ter condições e discernimento para entender a resposta divina. Porque muitas vezes Ele vai dar uma direção e a gente pode até não concordar, mas o milagre só vai vir se obedecer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu falei para os irmãos que eu já fui curado uma vez, porque Deus ministrou algo para mim que nem era doutrina, era costume, mas era um costume que me atrapalhava. Você entendeu? Aleluia. Tem gente que hoje critica o modo de operar da igreja do passado, que a igreja proibia muita coisa, mas existia um propósito da parte de Deus. Existia. Aleluia, assim como existe nos dias de hoje. Quando eu lembro para os irmãos do diálogo que Jesus teve com o mancebo, que o Epífagro diz que era um mancebo de qualidade, e eu falei para os irmãos que, como o epígrafo não faz parte do cânon, do original, foi colocado pelos rabinos para poder a gente achar os textos melhores, eu discordo deste epígrafo, porque de qualidade ele não tinha nada. E Jesus ele revirou esse rapaz do avesso, porque a Bíblia lá vai nos dizer que ele procura Jesus e ele tem uma dúvida. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não tinha certeza de salvação. Jesus citou para ele 6 dos 10 mandamentos, exatamente o que fazia alusão entre relacionamento de pessoas, porque os 4 primeiros é o relacionamento na vertical, e os últimos 6 dos 10 de Êxodo 20 é como nós nos relacionamos, pai, mãe, marido, pessoas. Irmãos, quando Jesus cita isso, ele diz assim, eu conheço e observo desde menino. Aí Jesus olha para ele, e como que num olhar de raio-x, ele diz assim, eu vou mostrar para você que você pode até conhecer, mas você não obedece. Pega o que tu tem, reparte com os pobres e me segue. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça, ficou triste e foi embora. Mas se ele era tão bom no relacionamento interpessoal, se ele era um judeu praticante da lei, quando Jesus disse para ele, pega o que tu tem, reparte com os pobres e me segue, ele ficou triste e foi embora. Louvado seja Deus.
Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não nos rendemos a esta soberania de Deus. É Ele quem nos conhece, é Ele quem sabe quem somos. E quando Deus começa a agir, a gente tem que se colocar na posição de barro, porque aí Ele vai ter liberdade de agir. Sabe por que liberdade? Porque Deus não vai agir em cima daquilo que você, pelo seu livre-arbítrio, não deixa Deus fazer. Não, até aqui eu vou, daqui para lá nem adianta. Tá bom, meu filho, então fica. Porque quem precisa de milagre não é Deus. Quem precisa de milagre somos nós. E aí nós observamos que esta mulher cirofenícia, ela simplesmente se humilhou e Jesus visitou a sua casa. Aleluia, nós vemos que Naamã obedeceu e ele foi curado. E existe tantos e tantos contextos. Por exemplo, em Lucas 7, a partir do verso 1, tem a história do centurião de Cafarnaum, que tinha um empregado que estava enfermo para morrer, e quando ele manda buscar Jesus, a Bíblia diz que a pessoa que chega diante de Jesus, chega com um argumento. Ele chega lá e diz assim: mestre, faz isso pelo centurião, ele é uma pessoa boa, e foi ele que ajudou a levantar a sinagoga. A sinagoga nada mais era do que uma subcongregação do templo que ficava em Jerusalém. Toda a região fora de Jerusalém, aonde tinha uma colônia judaica, tinha uma sinagoga, aonde os judeus se reuniam para ler, para adorar, para, aleluia, louvar a Deus. E em Cafarnaum tinha uma, e esse centurião, ele foi uma das pessoas que abençoou a sinagoga, que ajudou a levantar a sinagoga. Quando este homem chega diante de Jesus, ele chega com um argumento. Ele diz: mestre, o centurião não tinha fama boa, irmão. Por quê? Ele que dava ordem aos soldados, ele tinha sempre 100 soldados à sua disposição. Ele dizia: vai, vai, se tivesse que matar, mata, enforcar, enforca. Era assim. Mas a pessoa, quando vai buscar Jesus em prol do milagre, ele chega diante de Jesus com um argumento. Ele diz: mestre, esse homem, ele é um centurião, mas ele é digno de que o Senhor o abençoe. Ele nos ajuda, e ele é muito estimado pela comunidade lá em Cafarnaum. Ele é estimado, ele é querido, ele é uma pessoa boa. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que aquilo já atrai a atenção de Jesus. Jesus quer ir à casa dele, mas do meio do caminho ele manda uma mensagem. Ele diz: mestre, não venha à minha casa não. Ele reconhece quem ele era. Ele diz: não venha à minha casa não, porque eu não sou digno. O Senhor é bom demais. Mas diz uma palavra, que o meu servo vai ser curado. Jesus olhou e disse: aleluia, em Israel eu não vi isso. Vai, que o teu servo está curado. E a Bíblia diz que o rapaz foi curado. Aleluia. Existia um argumento, alguém que abençoava, alguém que ajudava, alguém que tinha um coração aberto. Louvado seja Deus. Isto também atrai a presença do milagre para dentro da nossa casa. Louvado seja Deus, porque Deus nos abençoa com propósitos. Deus nos abençoa com propósitos, e nós precisamos entender isso. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, no livro de Lucas, os irmãos vão ver no capítulo 8, a partir do verso 40, a história de Jairo, e em seguida, aleluia, vocês vão ver a mulher do fluxo de sangue. Sabe o que Jairo precisou ter para poder a filha dele ser curada? Paciência. Como assim, pastor? Paciência, porque quando Jesus chegou no barco, lá na beira do mar da Galileia,
Jairo já encostou no barco e disse: mestre, eu estou com um problema, minha filha está enferma lá em casa e ela vai morrer, me ajuda, vai lá na minha casa. Jesus disse: vamos lá agora. Só que no meio do caminho a multidão começa a apertar Jesus. Você imagina, você precisando de socorro, eu não sei se vocês já precisaram chamar SAMU, de ajuda externa, aleluia, mas quando você parece que está precisando, o negócio demora mais do que o necessário. E isso dá uma aflição de espírito. Você imagina, aquele pai foi buscar Jesus e Jesus disse: eu vou na tua casa. Mas ele sai das margens e começa a caminhar, e a multidão começa a se chegar a Jesus, e no meio da multidão, uma mulher do nada toca em Jesus e Jesus para. Imagina o coração daquele pai, quase que dizendo: Jesus, larga isso tudo aí, deixa esse povo aí, vamos correndo para minha casa, porque minha filha vai morrer. Aleluia. Mas ele não diz nada, ele simplesmente continua acompanhando a multidão que vinha com Jesus, e Jesus estava indo para a casa dele. Ele teve que ter paciência. Louvado seja Deus. Mas se Jesus não for agora, ela vai morrer, irmão. Mas se for promessa de Deus, ainda que ela morra, ela vai ressuscitar. Porque fato é que Jesus demorou e a menina morreu. Mas Jesus não demorou à toa. No meio do caminho, mais alguém queria ser abençoado. Jesus abençoou. Mas a menina morreu. De repente chega alguém correndo de Jairo: não importuna mais o mestre, porque a sua filha morreu. Ele olha para Jesus e diz: mestre, não precisa ir mais não, ela morreu. Jesus olhou para ele e disse: não, a menina dorme. Porque aquilo que me assusta e me apavora, ele trata com simplicidade, porque ele tem a chave que abre. Você entendeu isso? Aleluia. E isso é viver a dispensação do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja Deus, que quando Jesus chega na casa, já tinha um cortejo fúnebre lá preparado para poder levar a menina para o enterro. Aleluia. Aí Jesus chega, e alguém ainda acha ruim, ele acha que a gente não sabe reconhecer quando alguém morre. Ele disse: não, ela não está morta, ela dorme, e eu vou lá acordar ela. Jesus vai ao quarto da menina e diz: Talita cumi. Um termo em aramaico, Talita cumi, que significava: menina, levanta. Não teve duas conversas. Ele simplesmente olha para aquela jovem, para aquela adolescente que havia morrido por causa de uma enfermidade. Aleluia. Ele diz: levanta. A menina levanta. Ele desce com a menina do quarto, entrega para os pais e diz assim: dá comida a ela, ela está com fome. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas existem princípios para o milagre chegar. Louvado seja Deus. E um deles é ter paciência. Quando a gente perde a paciência, a gente murmura. Quando a gente perde a paciência, a gente desacredita de que, aleluia, Deus está conosco, de que Deus vai continuar conosco, de que as coisas vão acontecer. Aleluia. Por isso que o salmista, no Salmo 40, ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Louvado seja Deus. Aprenda a ter paciência na hora da luta, porque quando você sair dela, você vai sair com um milagre e uma melhor pessoa do que quando você entrou na luta. Aleluia. Mas deixa eu voltar um pouquinho no meio do texto de Lucas capítulo 7, quando Jairo estava precisando de paciência, tinha alguém correndo. Um outro princípio que nós precisamos aprender para atrair o milagre para a nossa vida. Em Romanos 12:12, se não me falha a memória, 12:11, a Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aquela mulher havia perdido tudo. Durante 12 anos ela tinha um fluxo de sangue.
Mas quando ela ouve que Jesus iria passar, ela não se vitimizou, ela não se tratou como vítima, ela simplesmente disse: não quero nem saber, eu vou tocar nele, eu não quero saber, eu irei tocar em Jesus, eu preciso do milagre. Ela rompeu, irmão, e ela conseguiu romper muitas barreiras naquele dia. Uma delas era o da religiosidade, porque ela não podia ter contato com ninguém. Até hoje, para os irmãos terem uma ideia, até hoje, eu acompanho algumas páginas hebraicas, e caiu uma pergunta lá essa semana, aleluia, para o professor de hebraico, e ele disse o seguinte, que até hoje, em Israel, o hebreu, quando a mulher, ela está de TPM, quando ela está no período menstrual, aleluia, eles ficam 12 dias dormindo em cama separada, até hoje, o judeu praticante, ele fica o período do ciclo menstrual da esposa, e depois os períodos que vêm depois ainda, até cessar totalmente o fluxo, até hoje. Aí perguntaram, mas não é muito tempo não, o mês tem 30 dias, vocês vão ficar 12 dormindo em cama separada, e 18 só que vocês vão dormir junto. Ele disse, é por isso que a gente aproveita os 18, porque depois vai ter 12 para ficar cada um num quarto. E ele disse, é assim que a nossa vida ela vai fluindo, e a gente acostuma com isso. Você entendeu? Aleluia. Na religião judaica, na religião do povo hebreu, louvado seja Deus, a mulher com fluxo de sangue não podia ter contato com ninguém, contato físico, não podia. E a Bíblia diz que aquela mulher não está nem aí. Ela disse, eu não posso ter contato físico, a razão da minha bênção vai passar aqui, e porque disseram que eu não posso ter contato físico, eu vou ficar dentro de casa, enclausulada, eu vou ficar aqui dentro de uma caverna, e vou morrer aqui, ninguém vai me ajudar. Não, eu não, com o outro funciona, eu vou, e se eu tocar na orla dos vestidos dele, aí o meu problema acaba. E pela multidão, irmão, tem estudioso que diz que ela foi se arrastando, porque havia uma multidão que apertava Jesus, tanto que quando Jesus disse assim, alguém me tocou, um dos discípulos diz, mestre, a multidão está te apertando, como tu está dizendo que alguém te tocou? Ele disse, alguém me tocou, alguém saiu de dentro da caverna, alguém se despiu de toda a ordenança humana, e veio e tocou em mim, de mim saiu virtude. A mulher grita, sou eu, Jesus. Eu estava 12 anos com um fluxo de sangue, eu toquei na orla dos teus vestidos, louvado seja Deus, aleluia. E é interessante como Deus sabe trabalhar, né? Do jeito que Jesus estava sendo perseguido pelos judeus, se ela tocasse no corpo de Jesus, alguém podia dizer, ele ficou impuro, ele vai ter que ficar afastado, passar pelo processo de lavagem, de limpeza, louvado seja Deus. Mas ela não faz isso, ela toca na orla dos vestidos, ela não chega a tocar no corpo de Jesus, aleluia. E aí ela é curada, ela é abençoada, louvado seja Deus. Mais um princípio, irmão, para quem quer receber milagre, não coloque dificuldades acima daquilo que você precisa, aleluia. Saia da caverna, corra para a presença de Deus. É Deus quem vai abrir, é Deus quem vai fechar sim, porque muitas vezes fechar significa milagre. Quantas vezes você está orando por filho, por filha, por esposo, e Deus está fechando cova, porque fechar também é milagre. Ele abre, ele fecha, ele, aleluia, acalma a tempestade, e ele manda a tempestade também. Quantas vezes tempestade tem sinônimo de livramento? Aleluia. Então saia de dentro da caverna, não se vitimize, louvado seja Deus. Você não é vítima do sistema, não é vítima do cenário, não, você é filho e filha de Deus, e como filho e filha de Deus, você precisa erguer a espada do Espírito e dizer, eu fui chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Deus continua pronto para operar o milagre.
E quando esta mulher disse: o meu marido, teu servo, temia, o milagre chegou. Vamos ficar de pé. Não se esqueça, existem muitos princípios para você atrair a presença de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Nunca se esqueça que você precisa reconhecer que o tempo do milagre também é Deus quem estabelece. No livro de Números, no capítulo 14, Deus tinha dado para o seu povo uma ordem: vai lá e espia a terra, invada a terra, porque eu vou ser com vocês. Aleluia. Eles foram, espiaram a terra, mas não invadiram a terra. Deus ficou extremamente irado com aquilo, porque o tempo do milagre era aquele. E eles olharam mais para a dificuldade do que para a ordem de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus se manifesta, Ele desce numa nuvem no arraial dos hebreus. E quando eles veem a glória de Deus, eles ficam arrependidos e eles dizem assim: agora nós iremos. Aí Deus pega e diz assim: agora, Moisés, fala para eles não ir mais, porque eu não vou mais com eles. Aleluia. Aleluia. Mas Deus havia dito: eu não vou mais com eles, mas isso não é para sempre. Mas eles teimaram, eles disseram: mas nós vamos. E eles foram, e quem foi morreu. Aleluia, porque Deus não foi junto. Nós precisamos entender que até o tempo é Ele que estabelece, e nós somos dependentes do milagre. Precisamos da bênção. Aleluia. Eu preciso de milagre na minha casa. Você precisa de milagre na sua casa. Então atenta para a palavra de Deus aqui nesta noite, porque Ele é fiel. Ele está te dando a diretriz, meu irmão. Aleluia. O que Deus está falando aqui nesta noite é: meu filho, ó, abre os teus ouvidos espirituais, porque eu estou dando a direção. Faz aquilo que eu estou te orientando, porque o milagre vai chegar. Louvado seja Deus. Você não vai perder os seus filhos, não vai perder a sua esposa, não vai perder o seu casamento. A sua vida financeira vai ser transformada. Louvado seja Deus, porque tudo isso aconteceu na casa desta mulher, de 2 Reis capítulo 4. Aleluia. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo, aleluia, diante de um prognóstico humano, puramente humano, de dizer assim: ela agora ficou viúva, e ela agora vai perder os filhos, e vai morrer na sarjeta. Deus entra com providência e diz assim: não, ali tem alguém que anda comigo. Por causa de alguma coisa na vida, as coisas não deram certo, mas eu vou entrar com providência, porque ali tem alguém que anda comigo. E Deus conhece a nossa falibilidade, Ele conhece que somos falíveis. Nós erramos muitas vezes no projeto, no executar o projeto. Nós erramos muitas vezes, aleluia, em pedir direção a Ele no projeto, mas como andamos com Ele, Ele vira a página e transforma o nosso mal em bênção. Aleluia. E eu quero profetizar isso para a tua vida aqui nesta noite. Aleluia. Deus está, em nome de Jesus, transformando o mal em bênção. Recebe aí, em nome de Jesus. Deus está transformando o mal em bênção. Aleluia. Deus está transformando o mal em bênção. Aleluia. Porque aquela mulher, aquele profeta, aqueles filhos, eles não seriam nada se a presença de Jesus não fosse para operar um milagre. Então recebe da parte de Deus o milagre que você precisa para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios.
em nome de Jesus eu profetizo, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus aqui estamos em oração, te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, entra com providência nesta casa, no seio desta família, que precisa de milagre, que precisa de uma intervenção divina. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê a tua bênção para os teus filhos, ministrando sobre eles com poder, com glória, porque milagre não vem da terra, milagre não é coisa de homem, milagre só vem do céu, e nós te pedimos, abre as janelas do céu agora, abre as janelas do céu agora, e derrama sobre esta família, sobre este lar, sobre esta casa, os teus milagres, aleluia, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te pedimos, continua com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Também consagramos todas as contribuições que cada um de nós trouxemos para a tua casa em um ato de gratidão, de fé, de obediência, e pedimos ao Senhor que continue abençoando a cada um dos teus filhos, repreendendo todos os gafanhotos e dando vitória ao teu povo, em nome do Senhor Jesus.